Olá! Se você caiu aqui, eu estou supondo que você conhece ou tem pelo menos uma ideia do que é Bungo Stray Dogs. Mas, em todo caso, vamos para uma pequena introdução. Bungo Stray Dogs é uma série de mangás e novels escritas por Kafka Asagiri, ilustradas por Sango Harukawa, e posteriormente adaptadas para anime, que está atualmente na 4ª temporada. A parte central da história foca na Agência de Detetives Armados, a ADA, uma agência de detetives que combate crimes incomuns e que estão além da normalidade da polícia, utilizando de habilidades igualmente incomuns e especiais. Mas não se engane com esse início de história, porque ela é bem maior do que parece. E que os personagens de Bungo são excêntricos e bem carismáticos, isso não há dúvidas algumas. Você, se acompanha Bungo, provavelmente já percebeu que alguns de seus personagens são baseados em autores reais. Porém, algo que talvez você não saiba é que todos eles são. Cada personagem de Bungo é baseado em algum autor clássico que já está morto há tempo demais para poder vir fazer uma reclamação formal. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Os autores clássicos por trás de alguns dos personagens de Bungo Stray Dogs, e algumas das curiosidades sobre eles. Eu vou falar somente sobre alguns, em uma ordem totalmente baseada em favoritismo pessoal, mas talvez eu faça outros vídeos sobre outros personagens. Vão ter alguns spoilers por aqui, até a 4ª temporada mais ou menos, então estejam avisados. Começando pelo personagem favorito de muitos, Osamu Dazai. E esse aqui eu devo dizer que tem muitas semelhanças com seu homônimo. Osamu Dazai foi considerado um dos maiores escritores da literatura japonesa no século XX. Sua obra mais famosa, não coincidentemente, é Não Humano, ou Não Mais Humano, o mesmo nome da habilidade sobrenatural que o Dazai possui no anime. Um detalhe para isso é que, para o português, a obra foi traduzida como O Declínio de um Homem. O autor ficou conhecido por suas obras escritas na primeira pessoa do singular, e que sempre carregavam temas baseados em sua vida. Algo interessante também é que a sua habilidade anula as outras habilidades paranormais, assim como a sua obra é um banho de realidade nua e crua na sua cara. Assim como o Dazai do anime, Osamu tentou cometer suicídio diversas vezes. Sua morte, inclusive, foi em decorrência do suicídio duplo com a sua esposa, onde eles jogaram-se de uma ponte. Curiosamente, no primeiro momento que conhecemos o personagem de Dazai, ele está tentando se afogar no rio. Nosso querido personagem fictício também está à procura de uma jovem dama para cometer o ato. E conectado com a vida do Dazai, o autor era um grande fã de outro autor clássico japonês, que também é bem conhecido em Bungo, Rinosuke Akutagawa, que no anime tem o seu papel invertido, sendo ele assim um grande admirador de Dazai, tentando sempre impressionar seu mestre. Akutagawa foi principalmente um escritor de contos e ficou conhecido como o pai do conto japonês. Assim como Dazai, ele viveu principalmente durante o século XX, e assim como no caso anterior, o nome da habilidade do personagem vem de um de seus contos mais famosos, Hashimoto. O que Asagiri faz com seus personagens baseados em escritores clássicos não é somente copiar essas pessoas que já existiram, mas é uma espécie de brincadeira, uma inversão de papéis, uma mudança em suas personalidades, gostos e cenários. Mesmo que o Dazai da ficção busque tanto pela morte quanto da vida real, eles têm personalidades opostas. Onde o escritor é negativo e um fã de Akutagawa, o agente da Ada é extrovertido, brincalhão e não liga nem um pouco para Akutagawa. Um outro exemplo divertido que relaciona dois personagens que eu gosto muito é do Rampo e do Poi. Edgar Allan Poe foi um dos maiores escritores do século XIX e é considerado por muitos até hoje o pai do terror e romance policial. Inclusive, tem um vídeo no canal só sobre ele. Ele era de uma personalidade crítica e arrogante, criando assim uma fila de pessoas que o odiavam por seu jeito pomposo e ambicioso. Já o Poe do anime vem do oposto. É um homem introvertido e até meio tímido, que tem seus momentos de grande ambição, mas no geral não gosta muito dos holofotes. O nome da habilidade do Poi no anime e no mangá é o Gato Preto na Rua Morgue, uma brincadeira com dois contos do famoso escritor, o Gato Preto, que é um conto principalmente sobre os terríveis atos que um ser humano pode cometer, e os assassinatos na Rua Morgue, conto esse que é por muitos considerado a primeira história do gênero de romance policial, que acompanha o detetive Dupin em um caso em comum. A habilidade do Poe em si consiste em levar as pessoas para dentro de seus livros, e eles só podem sair quando resolvem o enigma. Eu não sei se vocês sabem, mas na língua japonesa raramente se pronuncia a letra L, então Edgar Allan Poe soaria como Edgar Allan Poe. Ou se levarmos em conta que na língua japonesa praticamente não existem muitas letras mudas, esse mesmo nome soaria mais ou menos como Edogawa Rampo. Taro Hirai nasceu anos depois que Poe já tinha morrido, mas no tempo certo para aproveitar das traduções de suas obras. O autor é conhecido principalmente por suas obras de ficção, suspense e terror. Ele possui inúmeras obras do gênero, e em meio delas está sua série de detetive que acompanha o detetive particular Kogoro Akechi. Taro Hirai escolheu seu pseudônimo, Edogawa Rampo, justamente por ser a tradução literal do nome de Edgar Allan Poe para o japonês, autor que o mesmo admirava e utilizava de inspiração. Conhecendo Asagiri, se o Rampo da vida real era um grande fã do Poe, na ficção de Bungo esses papéis precisavam se inverter. Então aqui o Rampo é a pessoa que é admirada por Poe, depois de eles passarem por suas divergências iniciais, obviamente. Ainda que o Rampo comece a demonstrar certo respeito pelo outro detetive com o tempo.
Um outro fato que é interessante destacar é que o Rumple não tem uma habilidade paranormal como os outros membros da agência, mas por muito tempo ele acreditou ter a superdedução, que provavelmente é uma alegoria para a quantidade de histórias de detetive que o Edogawa da vida real escreveu. Rumple, o escritor, também possui uma personalidade diferente de seu homônimo da ficção. E para finalizar esse vídeo, antes que ele fique longo demais, eu quero falar sobre outros 3 personagens que estão bem conectados entre si: Pulverline, Arthur Rimbaud e Nakahara Shuya. Acho que aqui é interessante começar por Paul Verlaine, poeta francês que representou uma das principais correntes do simbolismo francês, e teve uma vida curiosa e singular para a época. Ele teve um relacionamento romântico muito conhecido e conturbado com o poeta Arthur Rimbaud, também francês, e esse relacionamento durou cerca de 2 anos. Arthur Rimbaud, por sua vez, também é um poeta francês, porém esse escrevia poesias mais conectadas ao surrealismo e ao modernismo. É curioso que no mangá o Verlaine é criado por mãos humanas, e só passa a se compreender melhor quando conhece o Rimbaud, seu parceiro, e quando na tentativa de salvar o Shuya para que ele não viva o que o Paul viveu, ele tenta matar esse parceiro, e perde o controle de vez, se tornando uma pessoa isolada e desequilibrada, e posteriormente ameaçando a vida do próprio Shuya, até admitindo ter inveja por o Shuya ser mais humano do que ele. Verlaine e Rimbaud da vida real tiveram um relacionamento de 2 anos, extremamente conturbado, e em determinado ponto na cidade de Bruxelas, Paul atirou em Arthur, com um revólver na região do pulso, e foi condenado a 2 anos de prisão por isso, encerrando assim o romance dos dois. O mangá faz referência a isso, quando na instalação do Arahakiba, Paul atira em Arthur, encerrando também a sua parceria de anos. No mangá, esses personagens se mostram dependentes um do outro, tanto que o Arthur demonstra sentir muita falta de seu parceiro, apesar de parecer de algum modo compreender e aceitar suas escolhas. É por esse mesmo motivo que também, apesar de não ter nenhum desejo em matar, ele tenta matar o Shiryu da Zai na esperança de reencontrar o Poi. Já Verlaine, longe da presença de seu parceiro, parece deixar de compreender sua humanidade e questioná-la mais frequentemente. Nakahara Shuya, por sua vez, foi um poeta japonês e um dos principais tradutores de Verlaine e Rimbaud, e de outros autores franceses, como Charles Baudelaire, por exemplo, sendo muito influenciado por esses 2 autores em específico. Por conta do seu estilo de vida boêmio e somado à sua morte prematura e estilo de escrita, ele foi até mesmo considerado o Rimbaud japonês. E é interessante notar como no anime, essas referências vêm para o Shuya na forma do chapéu do Rimbaud, que pertencia a seu parceiro, e na habilidade relacionada à gravidade compartilhada por Shuya Verlaine. A seguir, ele fez um trabalho curioso com a vida desses autores, ao ponto que, mesmo compartilhando o mesmo nome e outras semelhanças, eles parecem totalmente originais, pessoas saídas somente da cabeça do próprio autor. Eu adoro buscar e rastrear essas referências literárias em Bungo, e existem muitas. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre isso aqui, porque tem todos os personagens da Ada, da Máfia do Porto, e tudo mais. É muita coisa mesmo pra falar sobre. Bom, obrigada por assistir até aqui. Por hoje é isso. Se você gostou, curta e se inscreva. E provavelmente, como eu disse, vai ter mais vídeos por aqui, então fiquem atentos. É isso, fiquem bem, até mais.